The procedure will begin now. O experimento científico que nunca mais foi repetido. You have to listen! This is bigger! Existe um experimento tão perturbador que, depois de ser realizado uma única vez, a ciência decidiu que nunca mais deveria acontecer da mesma forma. Não porque deu errado, mas porque deu certo demais. E o mais assustador dessa história é que os participantes não eram criminosos, nem pessoas violentas, nem gente fora da curva. Eram pessoas comuns, pessoas como eu, pessoas como você. Esse experimento aconteceu em um ambiente simples. Era tudo muito limpo, organizado, quase confortável. O tipo de lugar que passa confiança. Os voluntários acreditavam que estavam participando de um estudo sobre aprendizado e memória. Algo inofensivo, algo científico, algo seguro. Do outro lado da parede, havia outra pessoa. Pelo menos era isso que os participantes achavam. Essa pessoa deveria responder perguntas. A cada erro, receberia um choque elétrico. No começo, fraco. Depois, cada vez mais forte. Os botões estavam todos ali, na frente do participante, organizados por níveis, cada nível com uma etiqueta. Algo como choque leve, choque moderado, choque intenso. Conforme os erros aumentavam, o choque também aumentava. No início, ninguém estranhou. Um pequeno desconforto parecia aceitável em nome da ciência. Mas então, os erros continuaram. E os choques ficaram mais fortes. Do outro lado da parede, começaram os gritos. Gritos de dor, pedidos para parar, súplicas. E aqui entra o ponto-chave do experimento. Sempre que o participante hesitava, olhava para o pesquisador. Um homem de jaleco, calmo, educado, sério. A resposta era sempre simples, quase automática. Por favor, continue. O experimento exige que você continue. Não há risco permanente. E a maioria continuava, mesmo com o coração acelerado, mesmo suando, mesmo desconfortável. Alguns riam de nervoso, outros tremiam. Alguns perguntavam se aquilo era mesmo necessário. Mas no final, apertavam o botão. Choques cada vez mais fortes, gritos cada vez mais desesperados, até o momento em que... silêncio. Do outro lado da parede, nenhuma resposta, nenhum som, nenhum grito. Muitos participantes acreditaram que tinham acabado de matar alguém. E mesmo assim, uma parte deles continuou apertando o botão. Não porque queriam machucar alguém, mas porque alguém com autoridade disse que era preciso continuar. Quando os resultados foram analisados, os próprios cientistas ficaram em choque. A maioria absoluta das pessoas foi até níveis extremos de punição. Pessoas comuns, trabalhadores, pais e mães, jovens, idosos. O experimento revelou algo que ninguém queria admitir. O ser humano é muito mais obediente do que imagina. A presença de autoridade muda tudo. Não é sobre crueldade, é sobre delegar responsabilidade. No fundo, muitos pensaram: se algo der errado, a culpa não é minha. Estou apenas seguindo ordens. E esse pensamento já causou tragédias gigantes na história da humanidade. Depois que os resultados vieram à tona, o experimento virou escândalo. Ética, moral, limites da ciência. Tudo foi questionado. Regras foram criadas. Comitês de ética surgiram justamente para impedir que algo assim voltasse a acontecer. Hoje, esse experimento é citado em livros, em aulas, em debates, mas nunca mais foi repetido da mesma forma, porque ninguém quer descobrir se os resultados seriam os mesmos. E aqui vem a parte mais desconfortável.
Esse experimento não dizia nada sobre as pessoas do passado. Ele dizia algo sobre a natureza humana. E essa natureza não mudou. A pergunta que fica não é: isso ainda aconteceria? A pergunta real é: em quais situações isso já está acontecendo, sem que a gente perceba? A autoridade não precisa mais de jaleco. Pode ser um sistema, uma instituição, uma tela, uma ordem silenciosa. Talvez o experimento nunca tenha acabado. Talvez ele só tenha mudado de formato. E se você estivesse naquela sala, com o botão na sua frente, com alguém dizendo que era necessário continuar, até onde você iria? Essa é uma pergunta que ninguém gosta de responder, porque no fundo, todos desconfiam da resposta. O responsável pela pesquisa foi o psicólogo Stanley Milgram. Ele era um professor assistente de psicologia na época e idealizou o experimento como parte de seus estudos sobre obediência à autoridade. Milgram era um psicólogo social americano nascido em Nova York e formado em Harvard antes de ir para Yale conduzir esse trabalho. Ele estava profundamente interessado em entender como pessoas comuns podiam cometer atrocidades quando instruídas por uma autoridade. Os participantes da pesquisa eram pessoas comuns recrutadas na região de New Haven, adultos variados em idade e profissão, sem ligação especial com ciência ou psicologia. Milgram pagava uma pequena quantia, na época cerca de $4,50, para que participassem acreditando que era um estudo sobre aprendizagem e punição. A vítima que recebia os choques não era um participante de verdade. Era um ator contratado e os choques elétricos eram simulados. O ponto central do estudo era observar até que ponto as pessoas obedeciam ordens de um pesquisador em jaleco, não o efeito real de choques. Embora Milgram seja o nome associado ao experimento, ele contou com a colaboração de assistentes e estudantes de psicologia da Yale University para recrutar participantes, executar os testes e registrar as reações. Comuns gestos de tensão como suor, tremores e conflitos internos. Depois dos resultados originais, Milgram fez variações do experimento, mudando localização, proximidade do aluno e presença do experimentador, para testar quais fatores aumentavam ou diminuíam a obediência. Mas a essência básica foi sempre a mesma: